pequena, sempre andei às voltas com lápis. Eu fazia tudo quanto era coisa que me passava pela cabeça, né? Plantas, bichos, gente. Às vezes até foi numa época em que apareceram os zepelins. Eu ficava entusiasmada, corria para fora, pegava um lápis para desenhar um zeppelin e coisas assim. Eu sempre andei às voltas com anotações de coisas que me interessavam, né? E quando então eu estava já com 9 anos, uma pintora lá do Rio, Maria Francilina, era uma pintora impressionista, ela viu um caderno meu com vários desenhos. E aí ela interessante, vale a pena, ela tem jeito, vale a pena estimular isso e tudo. Ela pode frequentar meu ateliê. E eu aí passei a frequentar o ateliê dela uma vez por semana. Todo sábado eu ia lá. Isso durante muito tempo. Eu conhecia a Tormenta naquele período lá dos anos 50. Eu era crítico de arte, né? E me dava com os artistas todos, inclusive com ela, com os gravadores, conhecia todos eles. E ia nas exposições, seja no Salão ou Nacional de Arte, ou fosse em alguma exposição particular, e aí a gente se encontrava, conversava. Nós convivíamos permanentemente juntos na década de 60, né? Nós éramos um grupo de gravadores que nos ligávamos ao Guild, amigas do Guild. Sempre fizemos exposições, fiz várias exposições com ela, de gravadores. Se eu fosse seguir o Iberê Camargo, eu não teria feito gravura. E ela, como ela me apoiou e me levou adiante. Eu já era gravador, eu tenho a impressão que a Vera também já era gravadora ou pintora só. Porque ela fez a formação de pintura dela em Paris. Você sabe, ela deve ter se formado. Uma das minhas tias, que eu chamava de Mana, Consuelo Pinheiro, recebeu uma comissão do Ministério da Educação para ir conhecer uma reforma educacional que tinha havido na França na ocasião. E Mana foi, então, fazer essa viagem a Paris, encontrar lá a Tia Nadege e fazer toda essa análise dessas coisas que ela iria conhecer por lá. E nessa ocasião, então, já que vou, vamos juntas, né? E aí eu fui. Foi uma oportunidade. Eu tinha 18 anos. E com a aprendizagem toda que eu já tinha tido com Maria Francilina, eu já tinha uma certa bagagem técnica, né? Aí foi. Aqui são as cartas que eu escrevia para a família, para papai, mamãe, irmão e todo mundo que morava. Nós morávamos todos juntos, sabe? Eles é que colecionavam as cartas. Aí eu peguei as cartas e guardei as cartas até hoje. Que para mim é uma recordação também. Vou escrever como se fosse um diário e a carta não terá um título porque é para todos. Primeiro dia de viagem. Depois da nossa partida, tive um momento de deslumbramento à saída da Barra. É uma maravilha indescritível. O Corcovado e o Pão de Açúcar tomam variadíssimos aspectos e as demais montanhas vão pouco a pouco se esbatendo e se tornando transparentes. O efeito é deslumbrante, nunca vi coisa tão linda e imponente. À distância, tem-se a impressão de uma terra crivada de garras gigantescas. Não vi o tal gigante que repousa ao comprido, mas sim as suas imensas mãos. Hoje, dia 7 de setembro, dia de festa aí, cá estamos nós a caminho da França. O mar está um pouco forte e o navio joga muito. Vários navios já passaram por nós. De vez em quando chove. Até agora nada de enjoo, felizmente.
Estivemos muito tempo a olhar para o mar, coisa de que nunca nos cansamos. Às 10h30, mais ou menos, estávamos já nas costas da Bahia, um pouco ao sul de Caravelas. O navio é rapidíssimo. Disseram-nos que faz 22 milhas por hora. Quando nós fomos, foi logo depois da guerra, né? Foi em 48, e a guerra terminou em 45, então nessa região não havia praticamente ainda reconstrução, quando as coisas eram muito destruídas. Na França não teve muita destruição, mas nos lugares onde teve destruição, teve umas que estavam prontas e outras não. A gente desembarcou em Cherbourg, só que o porto tinha sido destruído. E aí, então, o navio não pôde atracar. Imaginem que nós, que deveríamos chegar às 9 horas, só chegamos às 11 e levamos 1,5 séculos para desembarcar. O navio realmente não atracou no cais, mas nós passamos para um outro menor que nos levou e conosco as malas até o cais. Mana, em seguida, comprou as passagens do trem. Chegamos a Paris às 9 horas da noite, depois de uma ótima viagem. Estivemos conversando com o irmão de Portinari e com Cícero Dias. Titia estava nos esperando e nós então fomos para o Hotel Vernet. A vista que eu tive de Paris à noite promete muito. Paris é realmente lindo, embora seja uma beleza completamente diferente do nosso Rio. As casas são todas antigas, mas belíssimas. Tudo é cinzento, até o céu. Eu morei durante quase um ano, eu acho, no Hotel Vernet, que ficava bem perto também do Champs-Élysées e também bem perto da Place L'Étoile. Não sei se na minha última carta eu disse que estivemos na Torre Eiffel. É uma coisa formidável, é monumental. A vista se estende a léguas de distância, só não se vê mais por causa de uma ligeira bruma que envolve constantemente a cidade. Logo nos primeiros dias de nossa estada aqui, fazia muito frio e não havia sol. Há 3 dias, porém, que faz um calor bem razoável. O céu agora está sempre azul e o sol de fora. Dentro do primeiro mês em que a gente já estava lá, eu estava visitando museus, vendo isso, aquilo e aquele outro, não estava ainda procurando um local onde estudar. Mas aí conheci um pintor húngaro que recebia alunos no seu ateliê. E eu comecei a frequentar o ateliê dele. E era muito legal, eu gostei muito porque ele não ficava querendo
faz assim, nem faz assado. Ele gostou dos meus desenhos a carvão e me estimulou. Então ele ficava dizendo, não, você pode, é bom você fazer pintura também, não só desenho, isso é coisa assim, deu algumas dicas, dava informações, era um negócio bem interessante. Mas eram só 2 vezes por semana e eu estava querendo, era aula de pintura mesmo, né? E aí então soubemos da existência da Académie Julian e aí fui para a Académie Julian. Alors l'Académie Julian, il faut déjà la replacer dans son contexte. Donc elle a été créée par Rodolphe Julian, qui lui-même était artiste, peintre, qui avait reçu une formation de beaux-arts et qui a donc décidé de créer son école dans un contexte où Paris était une capitale culturelle extrêmement importante et que les gens évidemment de l'étranger venaient à Paris pour être dans ce contexte d'une culture qui était extrêmement moderne pour l'époque. A academia era muito interessante porque era mais de um ateliê que eles davam aulas de pintura, desenho, escultura, composição, croquis, coisas assim, sabe? Normalmente de manhã era a parte assim na parte de pintura era naturezas mortas, coisas desse tipo. E de tarde eram modelos vivos, eram nus, eram pessoas posando. Era muito, muito interessante. Elle a été une des premières à accepter les femmes par carence, en fin de compte, du système de l'école des beaux-arts. Les femmes n'avaient pas accès aux ateliers pour la simple et bonne raison qu'à cette époque-là, dessiner un homme nu n'était pas concevable dans la société bourgeoise. Donc l'Académie Julian, au contraire, les femmes ont pu justement faire du modèle vivant pour accéder aux compétences qui étaient nécessaires pour devenir artiste peintre. Hoje já comecei a frequentar a Academia Julian. Saí às 9 horas e cheguei lá, arranjei as minhas coisas. Estou fazendo um nu a óleo e outro a carvão. Estou gostando muito e os modelos são muito bonitos. Agora eu vou adotar o seguinte: de manhã farei uma natureza morta a óleo e à tarde um croquis ou um nu a carvão ou a pastel. Senão eu ficarei farta dos nus. Foi ótimo, sabe? Era muita gente que já tinha frequentando, a maioria sempre pessoas bem jovens. Tinha franceses e tinha estrangeiros, muitos estrangeiros, né? Como eu. Alguns, assim, da própria Europa, eu, de longe, tinha um grande amigo, um que se tornou grande amigo meu, que era um hindu. Tinha 2 soldados americanos, porque na época ainda o exército americano ainda tinha, assim, forças lá, né? Era muito legal, porque as ruas eram bonitas. E havia já algumas lojas e havia cafés, assim, que você ia, então botavam as cadeiras do lado de fora, às vezes a gente sentava por ali. Era muito legal. Paris tinha museus simplesmente extraordinários, né? O Museu do Louvre, uma opção de outros museus, o Museu das Tulherias. Tinha já vários artistas franceses sendo bem comentados, bem destacados pela sua ação, a mudança dos estilos pictóricos, né? Tudo isso motivava a pessoa a ir estudar em Paris. Imaginez un petit peu le voyage extrêmement compliqué et long pour venir jusqu'à Paris en provenance d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de Chine ou du Japon. Et donc c'était pour toute cette jeunesse l'aspiration à vraiment découvrir une capitale, découvrir un savoir-vivre, un mode de vie, une culture, et donc effectivement s'adonner à quelque chose qui était, grâce à Paris, une occasion unique.
mais c'est l'après-guerre. Donc probablement que Vera est arrivée à une période où l'enthousiasme du début du siècle, où tout le monde fumait dans les ateliers, rigolait, et choisissait ses modèles pour la semaine, il y avait tout un enthousiasme autour de l'académie. Eh bien, années 50, on retrouve un petit peu, probablement une société qui renaît, mais qui pour les artistes n'est pas évidemment le meilleur moment, quoi, pour apprendre. A tal de história. Você aí encontrava, além de pessoas extremamente motivadas porque tudo estava recomeçando, por assim dizer, ao mesmo tempo que você encontrava uma quantidade enorme de pessoas nessas condições, você encontrava também outros ao contrário, bem depressivos, achando que o mundo ia acabar logo, que esse negócio de querer tomar conta dos outros países, a bomba atômica ia liquidar com tudo, o mundo ia acabar. Então tinha tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Era a época do jazz, a música americana entrando e penetrando muito. Le quartier Saint-Germain, on retrouve un petit peu cette ambiance, un lieu mythique où tous ces artistes se retrouvaient, pouvaient échanger et donc travaillaient souvent ensemble dans les ateliers, dont l'Académie Julian. Havia uma mistura, um bocado de tudo, sabe? Havia desde artistas e escritores até gente comum, né? Depois, a minha tia descobriu em Neuilly, era o que eles chamavam de Apart Hotel. Era um quarto e sala bem amplo, com uma janela maravilhosa dando para o Bois de Boulogne, então uma vista simplesmente espetacular, que estimula você a abrir a janela e, em vez de ver um monte de casas na sua frente, ver um bois como o Bois de Boulogne, vou te contar, um bosque deslumbrante. Tenho até um croquisinho que eu fiz da janela, pegando assim a parte do bois e no fundo uma serrinha que tinha no final. Todos aqueles parques de Paris, eu andei em todos eles. O Jardim das Tulherias, em tudo quanto era canto, assim. Havia coisas simplesmente maravilhosas. Tinha os metrôs que podia pegar em qualquer canto, né? Mas eu preferia, em vez de estar no aperto dos metrôs, certas distâncias, eu preferia fazer a pé, porque eu ia vendo as coisas que me interessavam, né? O trabalho desta semana foi até hoje o melhor que fiz. Todos gostaram muito. Um dos meus colegas na academia disse que ele ainda não tinha visto o trabalho de ninguém lá que se lhe comparasse. E que, se ele visse em outro lugar, juraria que era feito por um profissional. Um outro disse que nunca tinha visto um trabalho de mulher, e principalmente da minha idade, tão forte e tão pessoal. Antes eu ficava preocupada com determinados detalhes e coisas assim e tudo isso. E aí, depois que comecei a ver essas exposições, conhecer os impressionistas, eu fui me libertando, tornando minha forma de expressão muito mais livre, entende? Na minha opinião, qualquer coisa é boa de ser pintada,
E um quadro não interessa o assunto, e sim a maneira com que ele foi pintado e a harmonia das cores. Quanto ao meu trabalho na academia, está bastante satisfatório. Os 2 últimos nus que fiz estão muito bons. Agora já encontrei o meu caminho. Todos os meus colegas que têm realmente valor e são muito entendidos, acham que eu não devo abandonar nunca a pintura e que eu já conseguia fazer hoje, por muito pouco tempo de estudos, o que em geral leva-se anos para conseguir. Uma boa técnica e uma personalidade já bastante forte. Chegou um momento em que tínhamos que voltar, não ia poder ficar lá a vida inteira, né? Passamos 2 anos na França e eu estudando em Paris durante todo esse período. De início, então, era voltar a ter a vida normal, né? Papai queria, porque queria que eu fizesse arquitetura e coisa e tal. Voltei para o colégio. Depois que acabei, disse para papai que não queria saber de arquitetura nem coisa nenhuma, ia fazer outro tipo de vida. De fato, houve oportunidades diferentes. Numa dessas ocasiões, esteve na minha casa o Augusto Rodrigues, que era, além de desenhista e caricaturista, trabalhava em jornal e tudo isso, e ele tinha fundado o que ele chamou de Escolinha de Arte do Brasil, que era uma escolinha destinada de início para crianças com problemas mentais de modo geral, sabe? Sobretudo problemas de conduta e tudo isso. E Augusto achou que ele se manifestando artisticamente, de alguma forma, tendo com cores e com coisas assim, poderiam os médicos analisar e coisas assim. A escolinha, ela tem uma coisa assim que marca o espírito dela. Vocês vejam bem, nós estamos aqui, as crianças estão trabalhando, a ordem, não? Você se lembra que no começo você gritava, etc. Se lembra? Agora você já está colaborando comigo, não é verdade? Estamos em silêncio e conseguindo dizer alguma coisa sobre educação. Assim, a gente não ganhava nem um tostão, era só trabalho espontâneo no sentido de ajudar, né? E na escolinha eu conheci 3 grandes gravadores, Oswaldo Greude, que era o maior gravador brasileiro na época de xilogravura, o Poti Lazarotto, que era um gravador de Santa Catarina, e o Darel Valença Lins, que era outro gravador também. E eu, então, ao mesmo tempo que estava lá dando apoio e fazendo as coisas, eu também aprendi as técnicas de gravura e me entusiasmei. E daí para frente passei a fazer gravura muito. Não quis saber de pintura durante um longo período, era só gravura que eu fazia, gravura e desenho. Em vários, sobre os diversos salões e coisas que eu participei, tudo isso. Uhum. Esse aqui foi esse Sérgio Andrade fez uma reportagem a meu respeito, de uma das mais jovens gravadoras brasileiras, verdadeira revelação. Me mostra aqui de mãos sujas trabalhando, e as perguntas, e as coisas todas. E nessa daqui foi uma entrevista que o Maurício Caminha de Lacerda fez comigo. Aí, então, eu contando as minhas manias, as minhas coisas desde criança, as ideias, as coisas todas, tudo. É um número enorme de notícias a meu respeito. Era uma boa gravadora, sem nenhuma dúvida. Era uma das gravadoras que tinha de qualidade na época, era ela. Eu considerava ela uma das melhores. Água Forte, ótima gravadora. Porque ela era dentro dessa linha expressionista alemã. Havia Guild, depois Poti. Esse período é um período florescente da gravura brasileira.
o Guilde, o próprio Darel, o Iberê Camargo, eram nomes que estavam presentes, compreende? E a gravura teve um desenvolvimento grande nesse período. Muitos jovens se interessaram pela gravura. O Museu de Arte Moderna criou um curso de gravura e vários artistas participavam disso, como Rossini Pérez, como a Vera Tormenta. Foi exatamente a maior efervescência da gravura no Brasil foi nesse período. Foi implantado por Carlos Oswald no princípio do século. E acho que nesse período foi quando houve um maior desenvolvimento, as maiores expressões como artistas, como gravadores em metal. Porque Guilde já tinha implantado a gravura em madeira. A Vera fazia parte de um grupo seleto. Pessoas conhecidas, mais famosas. E artistas importantes, né? Que a gente se dava muito, Guilde, eu, Sclia, Lívio. Lívio não morava aqui, mas quando vinha a gente estava sempre junto. O Rio era uma cidade muito pequena e havia uma concentração de artistas ou estudantes na Escola de Belas Artes, que era no centro do Rio de Janeiro. Então essas pessoas se encontravam na porta de um café que ficava perto do Vermelhinho. Quando chegava o final do dia, a gente tinha que ir para a fila do ônibus para voltar para casa. E as filas de ônibus eram cada qual mais compridas do que as outras. E aí a gente ia para lá, ficava tomando café, outros ficavam bebendo cerveja. O Café Vermelhinho era assim, por assim dizer, o centro, assim, a reunião de toda a cultura da cidade. Se juntava ali para bater papo, conversar, tomar café e se embebedar alguns. O Café Vermelhinho, ele fica na rua Araújo, Porto Alegre, quase na esquina da Rua México. E é exatamente atrás dele, quer dizer, ali na Rua México, é que fica os fundos da Escola Nacional de Belas Artes, que funcionava nessa época, hoje, do Museu Nacional de Belas Artes. E lá havia escritores, poetas, enfim, jornalistas, gente que estava lá tomando chopp, todo mundo era amigo, se conhecia e ficava conversando. E aí tive contato com os maiores artistas brasileiros da época, né? Portinari, de Cavalcante, toda essa gente ia para lá bater papo. Era Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, essa geração toda, né? Mas eu era bem mais jovem e aquilo me encantava muito. Um mundo novo, né? E eu também críticos de arte para lá, Mário Barata, vários outros assim. E a gente batia papo e a gente ficava indignado. Sabe, tínhamos várias discussões na ocasião, Iberê Camargo, todo mundo assim. Entre às vezes até já havia grandes discussões. Por exemplo, estavam surgindo novos movimentos, o concretismo. Eu era considerada mais conservadora num determinado sentido, né? E coisas assim, porque eu era figurativa e eu fazia desenhos, e sempre gravura e coisas assim. Nessa época, era a época do lançamento da arte concreta. No começo, em 51, 52, começou o movimento de arte concreta. E esse movimento, evidentemente, era muito diferente da arte que se fazia aí. Ferreira Goulart era poeta e crítico de arte. E eu metia a ripa nele e ele em mim. A gente tinha verdadeiros ataques. Eu achava que era um movimento novo e que tinha lá o seu interesse. Era uma renovação da linguagem, da pintura e tal. Ele dando todo apoio ao concretismo e eu, nas minhas colunas, nas coisas, dizendo que aquilo era uma forma de expressão, claro, porém era algo que estava começando e que não se podia prever o que seria depois, nem nada disso, e que não se podia, por causa disso, recusar os anteriores e tudo mais, né? Não há mais discussão, não existe mais problema de discutir, problema de como existia na década de 50,
Eu sou concretista. Quando eu estive na Itália, o sujeito fazia discussões enormes, o cara gritava, Tony Timaffi, tira os bigodes e tal, seja abstrato, seja isso. Não existe mais essa discussão. Existe geralmente atual a discussão viva dos artistas e do homem de hoje é quanto ele ganhou no fim da tarde. Se falava de uma forma descontraída, amigos, éramos amigos, se falava de tudo. Se de repente um precisava de um apoio, eu estou fazendo uma coisa, não consigo, não sei, mas olha, se você fizesse desse jeito tal, experimenta que vai dar certo, não sei mais o que, se experimentava, trocavam-se várias ideias em diversas coisas, era muito interessante. Aí, nessas alturas, eu já estava conhecendo uma porção de escritores, gente assim, tudo quanto era tipo, né? Um deles, Homero Homem, por exemplo. Homero Homem era escritor e era jornalista também. E ele fazia reportagens e coisas para a revista Manchete. Homero, toda vez que queria fazer uma reportagem a respeito de um determinado tema, ele, em vez de levar o fotógrafo, ele me levava e eu ia fazendo croquis de tudo quanto era coisa, das diversas situações, e depois eu fazia as ilustrações que iam ilustrar a matéria que ele ia publicar na revista, né? E então, eram assim, temas assim, como funcionavam os trens, como funcionavam os bondes, como era viajar de ônibus. Naquela época não tinha ponte Rio-Niterói, como era atravessar do Rio para Niterói nas barcas, barca da Cantareira, como se chamavam. E isso tudo eu ia desenhando e ilustrando as reportagens dele. Eu andava por tudo quanto era canto com um caderno de desenho e eu ia fazendo croquis de tudo quanto era coisa que me chamava a atenção. E eu sempre fui muito metida e gostava de discussões e coisas assim. Então havia certas situações que me chocavam, me davam um determinado impacto pela indiferença das pessoas que passavam. E outros, ao contrário, me davam um entusiasmo de ver que até uma criança estava ali fazendo aquele trabalho junto com sua família, com seus pais, com tudo quanto era coisa. Então, isso tudo eu registrava e depois, quando ia fazer um desenho ou uma gravura ou qualquer coisa, era aquele tema que me interessava e eu botava no papel. Eu frequentava favelas, eu ia em vários lugares, coisas assim. As favelas do Rio, na época, todas elas tinham... A água era colocada pela prefeitura na rua principal da cidade. E o morro nascia ali e seguia, e a favela subia morro acima. Não tinha encanamento que levasse água lá em cima, nada disso. O mulherio todo ia até lá embaixo, a bica, e aí então abria, enchia suas latas d'água e carregava na cabeça ou na mão, outras coisas assim, né? Tinha até um samba, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, sobe o morro, não se cansa, no colo leva a criança, lá vai Maria. E eu fiz uma série de desenhos justamente baseado nessas coisas, era isso aí. Sempre me chamava a atenção coisas assim, sabe? Frequentei muito favelas para desenhar. Eu frequentava as favelas para justamente estar com essa gente, porque me interessava saber o que eles estavam fazendo, por que eles estavam ali e tudo isso. E aí desenhava. Era uma forma de eu me exprimir e de mostrar a sensação que eu tinha. E então de transferir para outros aquela sensação.
E aí, quando o Jorge Amado voltou da Europa, ele fundou um jornal de cultura chamado Para Todos, que cobriria toda a parte cultural do Rio de Janeiro e São Paulo de início e depois, então, toda a parte cultural do Brasil inteiro, como passou a acontecer, né? E o Renar Pérez, que era muito amigo meu, escritor também, quando o Jorge, falando com ele, perguntando quem ele sugeria que fosse trabalhar no jornal, ele deu o meu nome. E aí ele me procurou. E eu, então, fui conversar com ele e gostei muito, né? E, enfim, inclusive me senti muito honrada de ter sido convidada por Jorge Amado para uma coisa dessas. E ao mesmo tempo eu perguntei a ele, olha, se eu posso meter a ripa num pintor comunista e, ao contrário, elogiar um conservador tradicional e coisa assim, aí ele, você vai ser livre aqui, o jornal não tem características políticas nem nada, vai ser um jornal de cultura cobrindo toda a cultura do país, de início da cidade, tudo isso. Não, você estará completamente livre. Aí eu topei. Foi o ano número 1. Foi do dia 10 a 23 de maio de 1956. Então, nesse número aqui, são os diversos que escreveram. Durante 2 anos, o nosso jornal funcionou de uma maneira interessantíssima. Cobria toda a parte cultural mesmo, viu? Não era só artes plásticas, era música, literatura, pintura, teatro, cinema, tudo. Nós éramos só repórteres, né? Eu fiz várias críticas de arte. Quer dizer, não fiz crítica de arte, fiz trabalhos sobre exposições de artistas, fiz da Faiga, fiz não sei o quê. Eles publicavam. A presença do Jorge é sempre muito boa, né? Muito importante. Ele era muito ousado, arriscava muito, botava a gente para fazer coisa que a gente não sabia, aprendia. Sim, o Jorge Amado é que fazia tudo. O Jorge Amado era todo dia, de manhã, de tarde e de noite, sempre no jornal. Jorge e James. Jorge era o diretor e James Amado, irmão dele, que também era escritor, era o secretário. Nós trabalhamos, eu e a Vera, eu trabalhava já no Clube do Estador e tal. Ela começou a se interessar muito pelas artes gráficas. E eu falava muito sobre o conceito da Bauhaus, essa coisa toda. Aí eu passei a fazer toda essa parte de crítica de arte. E depois eu passei também a fazer a diagramação do jornal. E eu acho que eu fui a primeira mulher a pisar as oficinas de um jornal. Eu era que fazia toda a diagramação e a montagem do jornal e tudo, e depois acompanhava a montagem do jornal na oficina. Aqui é Jorge Amado, James Amado, eu, e esses aqui eram os operários, os que trabalhavam ali no tipo, os que imprimiam, os que faziam diversas coisas assim. Chegou a hora que ela se enveredou para o lado da arte gráfica. Se não me engano, ela praticamente parou de pintar. E daí foi quando ela conheceu o marido dela. O Goulart diz para todo mundo que caiu, ele era paraquedista, que caiu de paraquedas no meu quintal. Conheci a Vera como tal, paraquedista, bem jovem, ela um pouquinho mais velha que eu, era muito bacana. Tinha um mestre salto legal, que uma ocasião me largou alguns segundos antes, então eu caí na gávea, caí no quintal da Vera. Só que, na verdade, os paraquedas que ele caiu não foram os paraquedas, foram os amigos que eles levaram lá num dia em que eu estava fazendo uma festa, uma reunião de amigos, né? Uma reunião de pintores, de escritores, de artistas e coisas assim. E aí, foi aí que a gente se conheceu. Antes de ser paraquedista, ele trabalhou em gráfica e ele era gráfico. E aí houve uma troca de interesses, né? E nós, então, nos casamos e montamos uma gráfica. Eu pedi a Vera, vamos fazer a nossa lista de casamento de enxoval, que chamavam na época, e utensílios gráficos. Botamos até máquinas pesadas, de valores altos ali. Infelizmente, não apareceu ninguém que tivesse cacife de bancar aquilo. Mas o básico apareceu na nossa lista de aniversário. Levantamos fundos para montar a nossa gráfica.
Que tanto que de 90 dias depois eu estava encorajado a pedir me licenciar de Gráficos Block lá da Manchete e começar a fazer a nossa gráfica pequena. Daí nasceu o ateliê de arte lá do Rio, que fez um sucesso entre o Rio e São Paulo, ficou conhecido no Brasil inteiro. A parte de diagramação era da Vera, a impressão era minha, no caso. Ela disse, você devia fazer metal com Iberê Camargo, que estava criando uma escola da prefeitura. Não me deu muito entusiasmo ficar com ele, não. E ele era muito negativo para certas coisas. Eu saí e continuei com a Verinha, que estava instalando uma oficina nas dependências da casa dela no Jardim Botânico. Então, deixei Iberê Camargo e agradeço a Vera a iniciação na gravura em metal. Vera chegou a fazer uma das coisas melhores em termos, ela e o marido dela, a fazer uma das gráficas mais importantes, mais interessantes em termos de grafia. Era uma gráfica, onde a gente editava livros, catálogos, coisas as mais variadas a respeito de arte que estava acontecendo lá no Rio, né? E a gente imprimia catálogos de exposições, a gente imprimia todos os programas do Tablado, que era o Teatro Maria Clara Machado, todos os programas eram impressos por nós. Com o casamento dela, ela abriu como um leque e fez um grande trabalho em artes gráficas. A decisão de ter vindo para cá foi porque a gente já estava educando os filhos, cansada daquele bulício incrível de uma cidade grande. Ela podia se manter bem dentro do campo da gráfica e produzir a gravura dela, porque ela tinha como um apoio, né, dentro das artes gráficas. Você está hoje em São Paulo, evidentemente que você tem mais possibilidade de tornar o seu trabalho conhecido, de ter referências sobre ele, e o prestígio, né, do artista decorre disso. Não a qualidade é outra coisa. O fato da pessoa trabalhar em Porto Alegre ou trabalhar em São Luís do Maranhão não quer dizer que não seja bom. O problema é a repercussão. A Vera mudou-se porque ela quis mudar, por causa de uma questão de família, para o garoto que estava criança. Queria ter um outro tipo de vida, né? Ela mudou completamente, comprou um sítio, né? Foi criar vaca, cavalo. Ela mudou porque ela quis mesmo mudar. Eu tinha 11 anos quando nós saímos do Rio de Janeiro. Imagina só, você dentro de uma vida urbana, francamente urbana, o ambiente natural, o mundo natural passa a ser uma miragem, uma coisa muito desejável, muito interessante. Nós já estávamos pensando em ir lá para o interior do próprio Rio de Janeiro, quando vindo para cá, para estar com a família de meu marido, que ele é gaúcho. Ele disse, mas já que vou sair do Rio, por que não vem para cá? Aí ele disse, vou ver se acho as minhas cachoeiras, porque ele, quando passava de avião por aqui como paraquedista, ele via a sequência de cachoeiras que tinha aqui no Rio Quebra-Dentes. Identifiquei esse rio onde hoje nós vivemos aqui. E 10 anos depois, praticamente, eu retorno aqui, quero conhecer o rio ao vivo, de perto. E aí, então, procurou saber, pegou informações e veio e achou. Quando viemos apavorados, porque a chegada para aqui era uma coisa, era uma picada incrível. Mas quando chegamos e avistamos as cachoeiras, porque tudo era pelado nessa época, tudo tinha sido roça e coisas assim, aí ficamos também entusiasmados. E viemos para uma
vida totalmente diferente. Essa troca foi muito interessante porque o meu tio tem qualquer coisa assim, eu brinco de mágico e de feiticeiro, porque ele enfeitiça a gente numa ideia e a gente cria aquela ideia na cabeça e quer viver e quer o resultado. Não tinha nada, a gente começou a construir a casa, que era como se fosse um galpão, aí de repente vai dando a conotação de casa, aí depois compra uma vaquinha, compra porquinho. Nos 2 primeiros anos, foi a fase de aprendizagem, que apesar de meu pai ter origem rural, ele saiu muito cedo do meio. Então ele tinha mais lembranças e sensações do que propriamente prática. Nós atravessamos mata, eu e o PC, fazendo apostas, brincando, fazendo aquele filme que você não queria fazer, né? Atravessando uma mata de 5, 6 hectares, no escuro total. Já tínhamos atravessado um dia, só para depois ver qual é o tamanho dos acertos e dos erros que se fazia, né? Eu, que era artista plástico, parei de fazer tudo quanto era coisa e passei a fazer queijo, manteiga, todas essas coisas que o pessoal do lugar fazia e que eu aprendi, que dava. Foi uma aventura completa, sabe? Então, o vir para cá e também não ter acesso à televisão, às baladinhas que estavam começando e tudo mais, não foi uma barreira, com certeza. E, pasme, nunca tivemos necessidade, porque a gente lia muito, a gente conversa muito. Nós somos, vamos dizer, uma família, assim, podemos dizer até diferente, porque a gente é capaz de sentar e conversar 5, 6 horas. Pode sair uma briguinha, mas a gente tem assunto. Até que depois passamos a viver em autossuficiência, resolvemos fazer um parque. Eu voltei a pintar, porque tinha meus momentos livres, e aí foi muito legal. Toda essa queda d'água que nós temos, nós coletamos água da segunda cachoeira e nós produzimos a nossa eletricidade aqui mesmo. Qualquer um de nós faz a manutenção. Já faz 34 anos que eles estão aqui, no caso. Não tinha tanto mato, era bem mais campo, assim, bem mais arejado, assim, no caso, muito mais quente. Assim, não era um lugar aprazível, assim como é agora. Agora você vendo, nossa, deve ser bem legal, e é, de fato, muito legal. Anos depois que viemos para cá, para a Vacaria, e eu voltei a pintar e tudo isso, de vez em quando me vinha à memória certas situações, certas coisas, eu pegava, fuxicava todos os meus croquis antigos e puxava um e desenhava. E aí, então, eu passei a dividir todo o meu trabalho em séries. Séries que eu chamava Meus Medos, outras que eu chamava Minhas Lembranças. Outras, Minha Vida na Cidade, outras, Minha Vida na Fazenda. Então, para cada uma, conforme o interesse do momento, eu me exprimia assim. Ou em preto e branco, ou em desenho, ou em pintura, quando eu voltei a pintar. Eu pinto e desenho, que é uma forma de eu me exprimir meus pensamentos, a forma com que eu vejo as coisas. Dessa forma, eu posso transmitir alegria, satisfação e, ao mesmo tempo, como é que se diz? Indignações. Então, o que me motiva são as emoções das pessoas e aquelas que elas me transmitem.